de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Eu baixei demais. Estão conseguindo ouvir? Kilsen, cadê ela? Tá tudo bem? Então, ótimo. Mas o problema... Peraí. Eu me espalhei para cá. E eu sou míope. Então, isso aqui vai ter que bastar, gente. Microfone e leitura. Hoje a gente está dando continuidade ao capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Vamos dar a questão 52 a 59. E dentre elas ainda existem 3 subtítulos. Diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e as considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Não sei se vocês se recordam uma passagem de um filme do Chico, que ele não estudou nada e foi para uma aula super importante, que estavam querendo apresentá-lo, né, para a sociedade. Tá baixo? Divaldo, olha aí, tá bem, graças a Deus, a Fá veio. Eu pedi, vem Fá, vem, ela veio. Então, foi uma personalidade, né? Uma pessoa que a gente está acima da gente aqui, então. E ele não estudou. E chegando nessa oportunidade, ele não estudando, o mentor dele puxou a orelha dele e falou assim: olha, eu vou te ajudar, porque o pessoal lá não tem nada a ver com isso. Então, hoje, mais do que nunca, independente de qualquer coisa, que todo mundo possa visualizar essa condição de médium em que me encontro. Que meus amigos espirituais do bem possam me auxiliar nesse momento, porque nada para mim no Livro dos Espíritos é simples. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente entende muito com sentimento, com o coração, é muito tocante, é muito presente na nossa vida o Evangelho. E o Livro dos Espíritos, ele pega a gente na nossa cachola. Ele pega o que a gente tem de conhecimento intelectualizado de hoje, de ontem, pega a nossa boa vontade, pega o ouvido de ouvir, pega o momento que a gente está. Então, o Livro dos Espíritos, ele parece... Nossa, você vai falar de pluralidade dos mundos. Eu sei que na nossa galáxia tem vários, mas não é só isso. Então, eu vou ousar começar de trás para frente, tá? São 3 itens. Eu vou começar pelas questões bíblicas, né? E essa controvérsia toda. Nós aqui, muitos de nós tivemos uma passagem ou temos ainda muitos contatos com pessoas das vertentes católica, evangélica, né? E nós temos uma Bíblia vigente hoje em dia. Essa Bíblia, ela é fruto de um pergaminho. Pergaminho, eu vou colar muito hoje, tá, gente? Porque para trazer coisa bonita, eu escrevi. Esse papiro, ele se chama P52 e é um pedaço do Evangelho de João, que foi um pergaminho do Mar Morto. Dentre muitos achados, esse é um que tem mais fidelidade e dali, devido até idiomas, culturas, apropriações, concílios, né? De acordo com muitas questões, a nossa Bíblia de hoje, ela tem a formatação que ela tem. Uma das minhas metas também, quando eu pretendo trazer alguma coisa para cá, é não falar nada da minha vida, mas é impressionante como cada coisa modifica a gente e talvez sirva para vocês. Uma vez eu estava trabalhando com uma pessoa ferrenha, evangélico, ferrenho, e ele interpreta a Bíblia ali, vírgula por vírgula. Então tem certas coisas que não me cabem mais, então eu achava aquilo assim, gente, como, né? Uma maçã numa árvore, e ele defendia muito fervorosamente, a gente conversava, a gente não tinha discussão, mas conversas. E um belo dia eu falei para ele assim: cara, isso aí tudo que você está me dizendo, sabe o que está acontecendo? Eu não acredito mais na Bíblia. Não tem como acreditar na Bíblia. O pouquinho que eu acreditava, você está me fazendo... Eu não tem como mais. Aí ele me fez a seguinte pergunta: você acredita em Deus? Aí eu falei: Deus, eu acredito. Com certeza? Aí, com certeza. Você acha que Deus permitiria todos esses compilados, essas retiradas, essas traduções? Você acha que Deus permitiria que chegasse até hoje alguma coisa que não fosse de utilidade para todos? Aí eu falei: vamos começar de novo a conversa, que eu quero ouvir com outro ouvido. Então, isso me serviu para eu conseguir ouvir certas coisas de forma melhor. A doutrina espírita, ela já, para mim, já é uma coisa que me elucida mais, né? Porque
aqui atrás, ele traz tantas, no item 59, tantas contradições que nos pontuam como não dá para ser exatamente daquela maneira, como que a gente precisa rever, né? Porque naqueles tais 6 dias, a gente consegue hoje avaliar a ciência, né? A ciência, né? O que tem de teórico, o que tem de estudado, consegue avaliar que são períodos cataclísmicos do nosso planeta, né? Foram diversos. Esses 6 grandes momentos, dali começou-se a vincular certas teorias para que se pensasse em um Adão, para que se pensasse num primórdio e um ser humano. Outra coisa muito interessante que até que o Livro dos Espíritos traz para a gente, que já caiu em desuso, vocês vão me perdoar que eu vou parar 200 vezes porque eu não entendo minha letra de jeito nenhum, mas eu escrevi aqui, um estudioso, achei. A gente fala assim, né? Nossa, são várias raças. Tem a raça negra, a raça branca, a raça amarela, a raça indígena. Só que os estudiosos de hoje em dia, eles já diferem esse conceito. Isso é inexistente para a genética. Somos da raça humana. Somos todos, qualquer um, de qualquer lugar do planeta. Somos da raça humana. Está ainda mais bonito de se falar. Atualmente, a gente não fala isso. Nós falamos que nós temos um ponto genômico comum. Uma raça, só uma raça. Daí vai o nosso racismo, daí vai os porquês, né? Que vão se fragmentando, mas para o nosso estudo, eles citam muito a raça adâmica, o que derivou de Adão, o que derivou desse primórdio, desse homem que conseguiu passar por esse cataclismo, né? Mas mais profundamente, a doutrina espírita traz para a gente que o nosso planeta, ele sempre foi povoado por diversas raças. Né? O livro Exilado de Capela é um bom exemplo disso, mas não foi só essa raça, né? Foram várias raças que vieram ao nosso planeta por diversas razões, rebeldia, né? Por diversas razões, porque o planeta ainda não era nem o nosso de regeneração. E esse pessoal conseguia modificar até a própria estrutura corporal, né? Porque já estavam numa condição diferente daquele povo primitivo do nosso planeta e foram caracterizando os corpos. E essa miscigenação, essa procriação entre os habitantes mesmo do nosso planeta iniciais, com esses povos, é que foram fazendo essas modificações. Nada mais é do que o nosso bom Brasil. Parem para pensar. Numa mesma família, né? Vou até na questão 52 agora, por isso que eu falei que eu vou me permitir a bagunça, né? A bagunça aqui para não seguir a ordem. A questão 52 fala sobre isso, gente. A 52 fala o seguinte. Aí, olha só, tá vendo que legal? Não tem como não ser fanzoca, né, dele, de Kardec, não tem. A espécie humana começou por um único homem, ele não falou raça, ele falou espécie. Não, aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. Perdão, estou lá na 50, porque eu li a 50 antes, que não adianta, né? Se a gente pegar um negócio do bonde andando, às vezes não vai, mas a 52 é assim. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem a variedade das raças humanas na Terra? Aí ele diz, do clima, dos costumes, da vida. E aí a gente para pensar, né? Clima. Por que o negro tem melanina na pele, tem menos pelo? Ciência é isso, gente, obviedade. Ele está numa zona tórrida, se imagina essa pessoa cheia de cabelo, o cara não ia aguentar fazer 5 anos de idade, né? Porque o calor ia ser insuportável. A melanina protege a pele, pronto, acabou. Ninguém aqui é cientista, estudioso de centro de pesquisa, nem é teólogo, nem é geneticista, mas isso é uma coisa que o ensino fundamental nos permite, né? E a própria constatação, né, de todo o acesso às redes que a gente tem nos permite. E já estava sendo explicado aqui em 1860, né, que o clima é uma das características que fazem a variedade. Outra questão que faz a variedade, a vida. Por que a vida? E ele fala lá, na 53. Que interessante, que ele fala aqui dos filhos, né? Como que pode? 2 filhos da mesma mãe, se forem educados em locais diferentes? Com certeza. Se você pegar 2 filhos, inclusive gêmeos, isso é batido. Você coloca o cara numa casa de pessoas que têm hábitos saudáveis e o cara numa casa que tem hábitos não tão saudáveis. Um pode desenvolver diabetes, obesidade, diversas comorbidades que o outro pode vir a não desenvolver.
Então, o mais interessante de tudo é que nessa época aqui da compilação e hoje, pouquíssimas coisas a gente bate martelo. Todo dia muda alguma coisa. Pode comer ovo, não pode comer ovo. É banha de não sei o quê. Não, banha não pode. Minha avó viveu até 80 anos comendo uma banha, gente. Então, eles dizem que o mais importante são as perguntas. Quais são as perguntas? Eu digo eles, os cientistas, né, os estudiosos mesmo, que a gente é curioso, né? A gente pesquisa, mas é aquela pesquisinha rasa. A gente está na superfície ainda, né? A gente hoje já lavou roupa, já fez comida, já cuidou da casa, do bichinho, né? A gente não pode se debruçar como a gente queria sobre tantas questões, até pela limitação intelectual às vezes, né? Às vezes o tema não é daquele tema que você tem mais afinidade, você não consegue desenvolver tão bem. Mas mesmo aqui, nesse momento, ele já dizia, clima da vida, cultura também se intercala um pouquinho com a vida, né? Me recordo também de hábitos, antigamente, de que as crianças, elas acendiam o cigarro para os adultos. As crianças não tinham essa questão de entendimento e já se viciavam super cedo. Será que era maldade do pai, da mãe? Sabe? Que pouco importa, mas a cultura, ela transmitiu problemas e situações que foram fazendo com que aquela população talvez desenvolvesse câncer. E aí sim, o desenvolvimento do câncer pode ser uma coisa que pode ser geneticamente, né, uma coisa familiar. Né? Então, ali atrás pode ter ocorrido alguma coisa, né, de um hábito de vida. Então, daí as variações, gente. Tudo tem uma explicação, é uma explicação que acho que a gente consegue, né? E obviamente que se a gente for pegar os diversos estudos que existem, a gente vai ficando cada vez mais assustado, porque são números, são bilhões, né? E aí, pois bem, esses estudos bíblicos foram se atualizando, foram passando por civilizações, foram passando por concílios, foram passando por necessidades sociais, né? Por coisas de... será que vale a pena a gente dizer que todo mundo é igual? Talvez não, né? Então, a gente tem que botar que a mulher é da costela do Adão, né? A gente... Por curiosidade, hoje quem tinha que estar aqui era o senhor Cláudio. Aí, eu falei assim, Cláudio, tem alguma coisa que você gostaria que eu falasse? Né? Porque o cara é um biólogo. Então, assim, às vezes ele tem uma sacada genial e gostaria, né, de ser passado. Aí ele, não, Tayana, quase não tenho não, mas começou a falar. E dentre umas coisas aqui que eu achei esse vídeo. Aí ele me passou um vídeo da deusa, lá no Leon Denis, e ele acha que eu sou parecida, que eu saio falando, né, o que vem à cabeça. Aí começou o vídeo ela dizendo assim, me botaram aqui de gaiata, não era meu dia. Eu falei, caramba, Cláudia, que legal, né? Muito legal. Mas é isso, é curto e grosso. Não adianta a gente ficar procurando em bilhões de anos coisas que hoje um telescópio do tamanho de um prédio mal consegue visualizar. Estrelas mortas em que as luzes ainda chegam para a gente não vai conseguir compreender. Lá no início, né, o segundo estudo do Livro dos Espíritos falava sobre isso. A maior parte das respostas é não, vocês ainda não conseguem. Não, espera um pouquinho. Não, daqui a pouco o sentido chega. Não, vai por aqui, meu filho. Né? Então, que a gente consiga compreender o que já nos chegou. E o que já nos chegou na ciência é isso. Temos uma teoria muito bonita, que é a do Big Bang. Fui lá ler mais um pouquinho. Gente, tem umas 4, 5 vertentes que apoiam, não apoiam parcialmente, né? Acham que não, são criacionistas, são inteligência, tem um termo, design inteligente, obrigada. Sabe, a coisa está difundindo de uma maneira que as pessoas estão botando a cabeça para funcionar dentro do que já se conhece. Então, vamos lá. Nosso Big Bang chegou lá e aconteceu. Então, foi nesse dia que Deus resolveu criar o mundo. Nós estudamos que Deus é a causa primária de todas as coisas e que nós temos pouquíssimos dados. Então, não foi nesse dia, né? O que a gente concebe é que nessa oportunidade de condensação, né? E isso tudo eles dizem que foi em segundos. Houve-se essa expansão, essa redução, essa junção. Só que eles vão falando termos tão engraçados que eles vão falando assim, no momento,
E o que é no momento? Para mim é Deus. Há 13,8 bilhões de anos atrás, deve ter havido, o deve para mim é Deus. Né? Porque se você não pega uma folha e bota a folha aqui e fala, ó, folha, né? Você não sabe exatamente. Então, eles não dão muito braço a torcer, mas Stephen Hawking disse uma frase assim, ó, eu vivo na busca por conhecer a mente de Deus. Isso é uma metáfora. Isso não é uma frase literal. Ele não está batendo na porta de todas as pessoas que ele acha que é Deus. E, em contrapartida, a gente tem um gênio da atualidade que ele acha que deve procriar cada vez mais, porque ele é um gênio e precisam nascer pessoas geniais como ele, porque o planeta precisa evoluir assim, através dele. Será que ele acha que ele é Adão? É uma coisa para a gente pensar. Eu estava ouvindo a entrevista e falei assim, cara, ele acha que ele é Adão. Né? De alguma maneira, ele acha que ele é o precursor de uma modificação planetária. Ele acha que não basta o dinheiro, ele acha que precisa da essência dele. Mas quem fez a essência dele? Quem colocou ele no espectro autista que ele tem de genialidade? Né? Porque a gente tende também a adoecer, a dar nomes de doença para tudo. Gente, para mim, esse espectro, realmente, aí, infelizmente, que ele não nos ouça, né? Vamos até tirar o microfone. Gente, são geniais, são pessoas geniais. São pessoas diferenciadas, são pessoas pacíficas. Eu conheço várias pessoas. São pessoas que tendem a gostar de música. São pessoas modificadas. Eu assim, na forma leiga de eu ver, do pouco que eu convivi, eu noto nessas pessoas uma diferenciação muito grande. Não tem violência nessas pessoas, assim, as poucas que eu conheço. A gente nota que nos filmes e nos livros que a gente lê, eles gostam muito de descansa tocando piano. Eles gostam muito dos instrumentos, né? Eles têm essa questão da passividade. Será que já não é um pessoal aí modificando o nosso genoma? Será que daqui a 1000 anos, 2000 anos, esse pessoal já não vai estar avançando e a gente já vai poder ler o livro dos Espíritos de outra maneira? Porque o livro dos Espíritos, ele é o começo. A gente vai recebendo muitas e muitas outras informações, né? Deixa eu ir lá mais uma aqui na ordem. Aí, a 52, quando ele diz isso da vida, né, do clima, dos costumes, eu peguei uma colinha de um livro escrito por Miramês, o livro chamado Filosofia Espírita, no volume 2, psicografado por João Nunes Maia. E eu não vou ler o capítulo inteiro, né, é enorme, mas eu vou pegar os trechos que mais me impactaram. A resposta que ele dá é o seguinte: a diversidade é mostra da sua inteligência soberana. Sua, né? Com S maiúsculo. A beleza está nessas variações, sem perda de harmonia. Ou seja, se a cultura ela é como a oriental, muito fechada, né? Eles se fecham muito dentro deles mesmos, dentro das características deles, mas eu tenho um conhecido que o pai é japonês e a mãe é negra. Então, o rapaz não saiu com nenhuma anomalia, por isso, não é essa a questão. Então, ele diz aqui, a beleza está nas variações sem perda de harmonia, por isso nós somos uma única raça. Né? Não acontece nada. A variedade, ela só melhora. Né? Os povos, antigamente, eles eram muito mais frágeis. Tainá, não tinha vacina, né? Não tinha... Tá, mas também não tinha poluição, também não tinha um monte de coisa. Né? E a gente está indo muito mais. A criança nascia de olho fechado, hoje ela nasce com o celular na mão. Gente, não tem como não acreditar em reencarnação. Em pluralidade. A gente vai chegar lá, né? Não tem como. A pluralidade, para mim, é ver uma criança de 3 anos me explicar como é que funciona o negócio. Eu fico aí, que legal. Aí, não sabia. E ele já olha para minha cara e diz, caramba, quem é você? Né? Mas é isso. Tudo muda de segundo a segundo. O dia não é igual ao outro. Tudo que existe está em contínua modificação. A consciência de quem estuda despertará em sua plenitude, porque ela guarda todos os mistérios da vida com capacidade. Agora vai entender minha letra, que eu ouvi rápido. Ai, meu Deus. Calma aí, vou ler o parágrafo de novo. A consciência de quem estuda despertará em sua plenitude, porque ela guarda todos os mistérios da vida com capacidade e na sequência de suas necessidades. Te dará mais daquilo
que te daremos mais daquilo que não podemos revelar. Tem sempre essa pegada, né? O plano espiritual, eles querem, obviamente, nos ajudar muito e nos ajudam muito, mas em muita coisa ainda não podem. Não podem nos revelar tantos mistérios assim, né? Tantas coisas, né? A gente fica olhando a ficção, né? Diz que a vida imita a arte. Aquele filme Jurassic Park. Eles pegaram o genoma de um sapo para colocar num animal. Aí eu vou pegar o link que a Fá contou, a André também contou, que a Raquel falou de um animal que ele mesmo conseguiu se procriar. Como assim, né? São essas questões genômicas, né? Esses cruzamentos que em algum momento, né, uma raça vai precisar sobressair, vai precisar se desenvolver, porque a obra da criação, ela é incessante. De alguma maneira, esse animal ele precisa estar no nosso planeta, né? Então, não vai ser Deus criou a terra, fez-se a luz. Deus criou esse animal agora novo, né? Porque se fosse assim, a girafa não estava aí, né? Ela teve que ter um desenvolvimento, né, que a gente estuda na teoria da evolução de Darwin. Ele dava 3 possibilidades de teoria. Ele não disse é assim, funciona assim. Ele deu possibilidades na medida do que ele observava. Né? Foi para Galápagos, ficou desesperado com aquela quantidade, aquela enormidade de variedade de coisas e foi estudando. Né? Mas para a gente hoje, eu acho muito lógico um animal, um antílope desse tamanho, com uma nuvem de poeira que ele vê que a comida está lá e ele vai se esforçando e vai se modificando. Nossa, é um animal. Esse animal, ele não pensa. Deus ajudou ele? Ok. E aquelas tribos africanas que acham embelezador colocar argolas no pescoço e não podem retirar mais, porque não teriam sustentação aqui? Cultura. Ele fala lá no início que as modificações vão se dando por isso. Será que em algum momento vai nascer um ser humano com um pescoço enorme? Gente, são conjecturas que vão formando na nossa cabeça o pensamento científico, o estudo, né? Vão fazendo com que a gente aguce a nossa curiosidade para que a gente não se perca, né? Mas, enfim, nesse momento do final do item 59, ele define por A mais B que não existiu Adão propriamente. Existiram eras no nosso planeta. Eu até anotei, eu nunca tinha ouvido falar nisso. A vida, ela apareceu, a vida, não é a vida eu, vocês, nem cachorro, nem macaco. São os seres unicelulares invisíveis que em oceanos primitivos começaram a aparecer. Ela se deu por volta de 4,1 bilhões de anos atrás. E um continente, que a gente fala muito, ouve muito Pangeia, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, chamado Valbara. Esse foi o primeiro continente conhecido pelos pesquisadores. Haviam ondas de 300 metros. A Lua ainda estava muito perto da Terra. Isso abalava demais a estrutura do nosso planeta. Então, começou-se dali toda essa modificação no nosso planeta. A gente estuda também, né, que Deus deu a Jesus, né, incumbiu Jesus de ser o nosso governador, criador do nosso planeta. Então, gente, é claro que tem uma ordenação, né? Nada não sai do nada. Houve um princípio, houve uma coisa um princípio inteligente, houve uma ordenação, que seria muita presunção da nossa parte, também está em uma dessas perguntas, a gente achar que nós estamos lindos e belos, sozinhos, girando pelo universo, né? Hoje está na moda as controvérsias, né? Galileu, que defendia piamente que a Terra não era o centro do universo, precisou negar isso para não ir para a fogueira. Mas hoje já tem novas pessoas, cientistas até renomados, estudados, que acham novamente que a gente está assim. A gente está passando por um rebuliço muito grande no nosso planeta, né? De intelectualização, de descobertas, né? De aceitação, né? De tudo isso. Então, esse continente, né, antigo, que tinha vidas subaquáticas primitivas, ele, há 4,1 bilhões de anos, foi o começo. Mas há 2,5 bilhões de anos é que houve um grande evento no nosso planeta, que é chamado de evento de oxidação, que é onde os organismos que utilizam oxigênio conseguiram dar um grande boom, fizeram uma revolução, e aí o oxigênio passou a ser o comandante do nosso planeta, que antes tudo era anaeróbio.
porque os outros elementos eram muito mais abundantes do que esse. Então, vejam bem, se hoje estamos aqui, né, falando um monte de besteira, comendo hambúrguer, né, se a gente está aqui hoje, foi porque há 2,5 bilhões de anos, Jesus compreendeu que já dava para começar a surgirem os organismos, né, que respiravam oxigênio para dar o início à nossa caminhada. Olha bem, gente, a distância que está. Só que eles dizem que muitos desses acontecimentos se deram drasticamente e em questões de segundos. Segundos. O que são esses segundos também para a gente, não é verdade? Nossa encarnação de 80, 100 anos voou. E a gente não viu, passou. 53. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, ele reforça, em diversas épocas. E aí está uma das causas da diversidade das raças. Depois os homens, dispersando-se sobre diferentes climas, aliando-se em outras raças, formaram novos povos. Foi isso que eu já me antecipei, mas vocês já estão acostumados. Com essa variedade de, além, obviamente, dos locais de nascimento e características estereótipas, externas, variedade que ele cita são as externas, né? Não as internas, né? Aí eu me lembrei também de uma questão muito interessante de biologia, tomara que o Cláudio ouça e tenha bastante orgulho, que eu me lembro que eu gosto um pouco, não vou me chamar de fofoqueira, mas vou falar que eu gosto de história. E aí, quando o pesquisador começou a estudar os tipos sanguíneos, pela diversidade das pessoas, das raças, né, pela diversidade que ele vislumbrava no planeta, ele achou que ia ter sangue A, B, C, D, E, F, G, H, né, porque tem muita gente. E ele começou a matar gente, porque ele achava que podia, né? No começo ele achava que podia. O meu sangue servia para você. Mas não serve, pode não servir. Aí depois que ele conseguiu ver que era A, B e 0, não sei se já tiveram a curiosidade de estudar isso, mas não é O, né? É porque A, B são letras, aí pegaram o 0 para fazer de O, mas é 0. 0 porque ele não tem nem A, nem B, nem nada do A, nem do B, então é 0. Quando ele chegou a essa conclusão, ele ainda continuou matando gente, porque ele não achou o C, não achou o D, mas continuou morrendo. Aí ele começou a fazer pesquisas num macaco chamado Rhesus, mas se escreve R-H-E-S-U-S. E aí ele viu que tinha um fator ainda. O sangue tinha A, AB, 0 e um fator. Poderia ter ou não. E esse fator também, se eu tenho e a outra pessoa não tem, eu vou matar essa pessoa. Não é o meu sangue, né, se for doado. Então, olha a complexidade. E esses estudos, estava ouvindo o Otávio falar, né, ontem no nosso estudo, sobre as questões do nazismo, que barbaridade, a guerra, os diversos avanços, eles precisam chegar para a nossa sociedade, para a nossa humanidade, para a nossa civilização. E às vezes eles vão chegar de uma forma que a gente poderia ter ido por um caminho muito bom e às vezes não. Às vezes é preciso uma coisa mais radical, né? Vide Covid, né? Até rimou, que não ensinou, acho que quase nada, né? Para a gente, mas foi uma calamidade mundial. Deveria ter servido para a gente entender. Será que as pessoas que sobreviveram ao Covid são adaptações? Entende? Olha quanta coisa, né? Isso lá na frente vai ser visto, né? Eu perdi um primo jovem, 58 anos, sem comorbidade, sem nada. E foi fogo, foi difícil. Aí tá, seguindo adiante, temos 54. Essas espécies humanas não procedem de um único indivíduo. Se as espécies humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de considerar-se irmãos por isso? Todos somos irmãos em Deus, porque somos animados pelo Espírito e tendem ao mesmo objetivo. Quereis sempre tomar a palavra ao pé da letra. Eis o problema lá atrás, na 59, que ele vai falar da Bíblia. Esses apanhados, né? A Arca de Noé, depois de Noé, aí teve outra civilização, ele pegou um par de cada animal. Gente, não dá, não dá, né?
a sementinha dali, aí a partir daquele momento passou-se a ter curiosidade, inteligência, sai do paraíso, vai trabalhar. Aí ela teve só 2 filhos, mas aí um matou o outro. E aí? Ah, mas aí os estudos mostram que nessas épocas, né, nessa época que se entende, datando mais ou menos, né, que cerca de 4.000 anos antes de Cristo, os espíritos respondem para a gente que esse Adão viveu só 4.000 anos antes de Cristo, que provavelmente foi o último grande cataclismo que houve no nosso planeta. E a nota de Kardec é o seguinte: Adão representa os que sobreviveram, né, a essas diversidades e existiram e formaram as diversas raças. Kardec já vai explicando. Só que se a gente pega, eu vou ler a codificação, tá? Quais livros? Os 5. Ótimo, muito bom, já é um começo. Mas muitas outras coisas vieram sendo trabalhadas na nota de rodapé, que vai dar um pouquinho mais de trabalho da gente pegar o outro, mais uns 10, 20 livros, para a gente conseguir ir juntando o Lego das informações, né? Então, só 4.000 anos antes de Cristo só. Né? Nós já estamos a 2 depois, né? Aí surgem aqueles mitos 2000 vai acabar o planeta, né? É muita coisa que vão pegando e vão levando ali ao pé da letra, né? Porque Deus vai voltar, o arrebatamento, né? Não é desmerecimento. Em nenhum momento aqui, na questão 59, eles dizem para que haja desmerecimento da Bíblia vigente. A Bíblia vigente, ela é um norte para todos nós. Ela é o amparo para todas as religiões cristãs. O que a gente precisa é ponderar, né? O que a gente precisa é tirar o alegórico, o fantasioso, o metafórico e colocar o que a gente tem de ensinamento em prática racional. E é isso que a doutrina espírita traz para a gente. Hoje o conceito de raça, como eu já falei para vocês, ela foi, né, ela já não é nem chamada mais de raça, né? Raças, é raça, mas o termo raça, ele está banalizado no sentido de estar vulgarizado. Ele é usado no nosso dia a dia. Não há erro em falar uma coisa dessa. Há erro em discriminação. Isso é um problema. Porque se ele fala aqui na questão 54, que somos uma única espécie, filhos do mesmo pai, e temos o mesmo início, aí está o erro da gente achar que por A mais B, por ter sobrenome X, por ter nascido na zona tal, na zona oeste, no hemisfério tal, a gente é diferente do irmão ali tal. E aí, voltando ali para a questão sanguínea, eu honestamente não consegui pesquisar isso ainda e nem tinha pensado em falar sobre isso, mas foi uma coisa que me chocou bastante enquanto eu trabalhava em um hospital. Certa religião não permite recebimento sanguíneo, gente. É muito radical, porque tem uma passagem que diz que não pode misturar, né? É muito radical, eu acho muito radical. Assim, a pessoa, ela prefere ver o ente querido sofrer, definhar, né? Mas ali entra a questão fé. Ali entra o que é de inocente, de puro, mesmo que na ignorância, do científico puramente isolado também, né? Para mim, é muito complicado entender. Mas para aquela pessoa, seria uma agressão eu dizer a ela que a Bíblia está errada. Não pode. Você não pode permitir isso. Seu filho, seu esposo, sua mãe, você não pode permitir isso, você tem que deixar doar. É ali nessa 59 que ele pede para que a gente tenha o que sempre é pedido mesmo, equilíbrio, né? Bom senso, na hora que a gente for expor as nossas ideias. Mas realmente na posição do profissional é uma coisa, você fica, não dá nem para explicar, assim, se alguém se negar a receber a ajuda, né? Foi o que aconteceu com meu primo, inclusive. Não quis, por uma questão bíblica. É uma questão bíblica. Ele orava, e isso aí, gente, se vocês não estão nos nossos grupos de WhatsApp, toda hora a gente pede prece até pela unha encravada. É um santo remédio, de fato. Fazer a prece, beber a nossa aguinha, chamar nosso mentor, que eles chamam de santo, anjo da guarda, Nossa Senhora, a gente chama de mentor. Gente, sabe, tem coisa que às vezes é só isso mesmo que explica. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, não vamos abandonar a ciência que já nos foi permitida, que já chegou pra gente, não é isso? O Otávio falou isso semana passada. Quem aqui não vai tomar o remédio? Vai tomar, né?
e vai correr para lá também, né? Faz as duas coisas, você consegue conciliar. E essa questão lá de trás da Bíblia, ela reforça muito isso. Vamos lá. Vamos passar para a pluralidade dos mundos, tá? O segundo tópico. Todos os globos que giram no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Aí a gente desce do salto do palco, né? Tira o reizinho da barriga, né? E é isso. Como que pode? Se a gente já sabe que o nosso planeta está no segundo estágio e existem mais, já está óbvio que existem pessoas mais evoluídas. Se a gente acredita em Cristo, Jesus Cristo, e a gente sabe que ele é mais evoluído, ele está aonde? Ele está em algum lugar, né? Algum planeta. E se antes dele tem mais gente e são degraus, né? Isso é óbvio. Se a gente não tem todos os sentidos, a gente pode não perceber, né? A gente vê na literatura, na bibliografia espírita, que por vezes são permitidas visitas nesses planetas. E em uma questão eles dizem que para eles nós somos como os primatas aqui no nosso planeta. Então seria chocante demais, a gente talvez não conseguisse sequer entender o que estaria acontecendo num planeta desse, né? Os corpos são mais fluidos, as informações elas são passadas por pensamento, se levita, não há necessidade da comida tão materializada, a dor não é dor, como nós sentimos. Então, sim. Agora, ET de Varginha, não posso afirmar, né? Os ufólogos que me perdoem, tem estudiosos para isso. Será? Meu pai jura de pé junto. Meu pai é o tipo do cara que é o primeiro na terça-feira, na hora do culto no lar, a sentar na sala. Mas nunca foi numa missa, mãe católica, apostólica romana, salve, salve. Mas o culto no lar é sagrado. E ele jura de pé junto. Eu não sei, não teria por que mentir. Meu pai não usa droga, assim, talvez uma pessoa alucinada medicamentosamente ou de outra maneira, talvez visse o que ele disse que viu. Ele disse que estava descendo do terraço, dando comida para os cachorros que ficavam no terraço, só que o céu estava lindo. E a gente não mora numa região rural. O céu da região rural, ele é lindo todo dia. Mas a gente tem, devido à poluição, raros momentos assim de beleza extrema. Então ele, vislumbrando aquilo, ele escorregou. Ele foi parar lá embaixo. Só que ele escorregou porque ele jura que viu. Meu pai é um cara estudioso pra caramba. Ele viu alguma coisa, e essa alguma coisa fez uma trajetória, não foi horizontal, não foi toda horizontal, não foi toda elíptica, não foi toda parabólica. Ela fez um trajeto e desceu. E no dia do desencarne de Chico Xavier, é visto isso, documentado. Gente, minha tia que falava assim, estou toda arrepiada, mas é de arrepiar. A luz entrando no quarto, né? E ele explica que foram visitas mesmo. Será, gente? Isso é vida em outros planetas, né? Eles estariam onde? Fazendo o quê? Né? Se o trabalho não para, né? Se meu pai trabalha até hoje, né? Então, todos os homens são... Não, já estou lá embaixo. Sim. Há, no entanto, homens que se acreditam muito fortes, imaginam que esse pequeno globo é o único a possuir privilégio de conter seres racionais. Orgulho, vaidade. Acreditam que Deus criou o universo unicamente para eles. Aí ele explica aqui embaixo que Deus criou e tudo que Deus criou é útil. Todos os seres vivos estão nos pontos que precisam habitar de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com a posição que eles têm. E os planetas, eles estão constituídos também de acordo com essa característica dos seres. Os seres e o planeta, eles são vinculados. A nossa densidade, ela é própria para esse planeta, né? O nosso corpo, a nossa matéria, ela é vinculada às características do nosso planeta. Um passeio muito legal de fazer é ir no planetário, porque eles têm as balanças com o peso. Em cada planeta a gente fica magrinha lá. Ah, beleza. Você sobe na balança e fala, pronto, já posso sair daqui e comer tudo quanto é sorvete que tem. Mas é isso, eles já conseguem vislumbrar também como seria a densidade desse planeta, e por esses achados científicos que nos chegam, a gente já consegue vislumbrar. Pô, se nesse planeta eu peso quase nada, o corpo lá é muito mais fluido. Então, se o corpo lá é muito mais fluido, a doutrina espírita me diz que as pessoas lá são mais evoluídas.
vai encaixando, né, gente? Igual um reloginho. Eles até dizem, né, que o relojoeiro do universo, né, se referem a Deus como o relojoeiro do universo, porque é uma engrenagem tão complexa, mas tão perfeita, que a gente consegue ver que a pluralidade ela é perfeitamente explicável. Porém, a gente não consegue ainda, com os nossos recursos materiais, com os nossos instrumentos, com os nossos sentidos, ver um serzinho verdinho, pequenininho. Né? Se eu estivesse em outro lugar, eu ia contar uma piada ridícula que contam sobre uma pessoa defecando. Aí o cara acha que é um ET. Aqui é fulaninho de tal. Quem está aí? Aí o outro fala, fulaninho de tal. Mas é uma piada ridícula. Depois você joga na internet que depois vocês vão rir dela. Mas ele está, na verdade, fazendo outra coisa. Está no banheiro. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles de modo algum se assemelham. Essa é a 56. A 57. Não sendo, eu sou míope, hein, gente? Não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, segue-se que haja para os seres que os habitam uma organização diferente? Sem dúvida. Assim como os vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Assim, a gente quer trazer tudo para uma questão espiritual, isso aí é inevitável, mas o Livro dos Espíritos, ele é muito objetivo com relação à ciência. O golfinho é um dos animais mais inteligentes que existem na natureza. Eles conseguem se comunicar por um sensor sônico, um radar, que a gente não tem condição de utilizar. Eles falam, né, em sua maioria, que a gente usa 10% do cérebro, que se expande um pouquinho. Não sei se vocês já viram aquele filme Lucy. Aquilo é uma ideia, mas gente, você imagina? Aí você destrava mais um pouquinho do seu cérebro, você controla não sei o quê. Eu fico trazendo para a minha vidinha desse tamanho a mediunidade. Para mim, é uma glândula pineal completamente diferente da minha, destravada em alguma chavezinha, em pessoas mais ou menos, que essa pessoa visualiza sim outras coisas. Eu acredito piamente nisso. As pessoas conseguem conversar com as outras que não estão encarnadas, estão em outro estágio, em outro plano. Elas conseguem sentir se há alguma coisa de anormal naquele organismo. Nada mais é do que o nosso passe, né? Certas pessoas têm características particulares, já mais desenvolvidas que outras, que permitem. Mas se a gente pegar essa resposta que ele deu bem simples, do peixe, para que ele nos entenda, a gente vê que ele não vai compreender como alguém consegue viver fora da água. Mas nós já moramos 38 a 40 semanas dentro da água. Não é uma criação perfeita? Novamente citando Otávio semana passada. O corpo humano, gente, essa possibilidade, nós mamíferos, mas tem tantas variedades, né? Tem animais que são mamíferos, mas que botam ovo, tem animais que tem patinha de nadadeira, mas tem pelo, né? Tem animais que nascem com uma dentição que pode ser substituída quantas vezes forem necessárias, e vai a gente dar mole com o nosso dente para ver o que acontece, vai usar a dentadura. Então, olha a perfeição, cada qual no seu ecossistema, com a sua necessidade, né, física, orgânica e necessária. E eles dizem, complementando tudo, se tem vários mundos, se tem vários tipos de atmosfera, se tem várias características, os corpos são variados, as condições são diferentes e as capacidades idem, né, também são muito diferentes. Deixa eu buscar outra coisinha aqui que eu escrevi para vocês. Espera aí. Então, gente, é muito importante que a gente se faça perguntas, as seguintes perguntas. Se hoje tudo isso que foi dito aqui não trouxer uma clareza muito grande, né? A Alba, quando minha primeira vinda aqui na Casa do Caminho, era uma casinha lá atrás, um morrinho assim, a gente subia, e eu sentei, era bem reduzido, e a Alba é autona assim, tipo eu. E ela estava de sapatilha, então, eu nem quero mostrar a altura verdadeira, é por aqui assim, ó. Ela estava falando sobre questões biológicas. Isso nunca vai sair da minha cabeça, porque é um tema que me atrai muito, é um tema que me desperta muita curiosidade, né?
Então, ela não pegou um papel desse, ela estava... E não era arrogância, não era eu sou a dona da verdade, não. É uma pessoa que estudou, uma pessoa que já estava na doutrina há um tempo, que já tinha, né, passado muita coisa. E ela falava com uma naturalidade, com uma calma, com uma facilidade de entendimento para o próximo, seja ele quem fosse que estivesse sentado ali, que aquilo me deixou, assim, eu não sabia nem o que falar. E aí, jovem, chamaram a dona ali dos jovens, né? Aí falaram assim, não, você quer frequentar a casa, você quer continuar vindo? Aí você conversa com ela aqui um pouquinho. Aí ela estava explicando o trabalho, mas sabe quando a pessoa está falando, mas você não está ouvindo nada? Eu não estava ouvindo nada, eu só queria que ela acabasse a explicação para eu perguntar quem era aquela mulher. Qual era a formação daquela mulher? O que curso que ela fez? Aonde ela foi? Onde ela aprendeu aquilo? Porque é muita facilidade. O que a gente vai estudar, a gente pega um livro, pega um tratado desse tamanho, para em algum lugar, e você fica com a interrogação, sim. E às vezes você vai perguntar ao seu professor, que o cara tem doutorado, pós-doutorado, e o cara também não sabe, ele vai pesquisar. Mas ela tinha as respostas que eu queria ouvir, né? Que eu precisava ouvir. Ela destravou aquelas vírgulas todas. Então, o que eu quero dizer a vocês é que se hoje, em minha infelicidade, eu não consegui fazer com que isso se mexesse dentro de vocês, leiam mais, busquem, que hoje está muito fácil acesso aos estudos da FEB, as mesas redondas que eles fazem. Tem, né, os consagrados diversos aí, Haroldo, Divaldo, né, muita gente. Os próprios vídeos do CELD, né, que é uma casa irmã nossa. Então, a gente tem segurança que aquilo ali vai ser um conteúdo que vai favorecer. Busquem isso, porque primeiramente, antes de mais nada, essas perguntas foram feitas para que a gente destrave isso. Todos fomos feitos para destravar isso, para evoluir, para aprender essas questões todas, para que mais na frente a gente não se mate em guerra, porque esse pedaço de chão é do meu povo. Se somos todos um povo só, para que quando uma pessoa te peça um prato de comida, você tenha o que dividir, porque ele é seu irmão. A finalidade dessa questão da pluralidade, que desde cedo eu estou ensinando essa palavra, pluralidade dos mundos, das encarnações, né? A pluralidade, a diversidade orgânica, estereótica, tudo isso é para a nossa evolução, é para a nossa melhoria. Né? Você imagina se todo mundo fosse branquinho e baixinha e tivesse tendência à osteoporose? Se não fosse o gene negro para dar resistência estrutural do osso. Você imagina? Né? Isso é uma bobeira, estou citando uma coisa muito boba, muito pequena. Né? Mas vocês imaginem, se não fosse isso. Os próprios orientais, eles precisaram, a trancos e barrancos, aprender a sobreviver de comer alga, arroz e peixe, porque lá é toda hora uma desgraça. Toda hora é um fenômeno natural muito grave e acontece alguma coisa. Aprenderam a ter disciplina, aprenderam a comer pouco. Né? Eu estava vendo um documentário esses dias, se chama Zona Azul. Eles falam sobre os centenários. Eles falam dessa zona, das características. E aí o cara conseguiu separar os 5 aspectos para a longevidade. Eu também não tinha notado isso, mas vocês, é simples, é só jogar lá, Zona Azul, que vocês vão ver. É uma sériezinha, são 4 ou 5 episódios, e ele passa nesses 5 locais que ele viu. E ele chegou à conclusão que nos 5 locais tem as mesmas características. E dentre elas, o propósito. Qual é o seu propósito? O que te move? O que faz você levantar de manhã? Seja você homem, mulher, idoso, jovem, né? O que te faz levantar de manhã? Isso aqui, ó, é um dos itens. É você ter pessoas no seu entorno em quem você confia, com quem você ri, com quem você se diverte, com quem você chora. Mas pessoas no seu entorno que não são vazias para você, que tem sentido, né? É meio o propósito. Tem o seu propósito e tem esse propósito de estar em sociedade. Né? Mais uma das leis, né? Da gente viver em sociedade.
obviamente, a alimentação, mas não só a alimentação, porque em alguns lugares eles veem que a pessoa pisa na jaca, mas também faz outros tipos de exercício que não maromba, mas põe o corpo para funcionar, né? E aí vocês vejam lá esse documentário, que esse documentário ele mostra que a ideia dessa pluralidade é que não é lá no Oriente que tem centenários, não é aqui na América do Sul que tem centenários, tem no mundo inteiro. As pessoas que conseguiram entender como fazer para que essa pluralidade, para que essa convivência, para que a forma que ela vive, ela se expressa, seja a melhor possível. Então, gente, terminando já, seja o que for, qualquer coisa que falem para vocês, né, que cheguem até vocês, né, estava escrito lá que se não se basear na questão, né, 13 lá, que são as características de Deus, né, a imutabilidade, se não se basear nisso, fiquem com uma pulguinha atrás da orelha. Esse sentimento que a gente já tem inato em nós, a consciência, né, está plantadinho lá na nossa consciência, isso tudo, é que vai fazer com que a gente pare com essas questões. Não existe nada ainda totalmente aceito nessas teorias evolucionistas, nessas teorias, né? Não tem nenhuma raça melhor que a outra, uma pessoa melhor que a outra, não tem nenhuma outra situação pautada numa coisa comprovável que vai dizer que não, tem que separar mesmo porque esse pessoal é melhor que o outro, né? Isso só para vocês verem como é interessante isso, eles já entenderam que se calcula que existem, né, 4 forças, né? A gravitacional, a elétrica, a força fraca e a força forte. Ele conta aqui nesse livro que a eletricidade em outros planetas, ela é o que faz a coisa toda mover. Porque eles ficam pensando assim, não, mas não tem um sol tão pertinho, como é que faz com a luz? Como é que faz para ter fotossíntese? Como é que faz para ter calor? Como é que faz para ter vida? Gente, é só o sol que faz isso? Para a gente é hoje, né? Só o sol. Mas e o magnetismo que a gente falou anteriormente, da questão mediúnica, do passe, do entendimento, que a gente já estuda hoje com afinco, e, né, até para mim que não tenho grande conhecimento sobre isso, sei que está ali pelo bem que me faz e eu não consigo explicar, eu só sei sentir, né? Então, nesses outros planetas, muitas outras características são reveladas, muitas outras características mesmo, né? Orgânicas, físicas, sentimentais, fisiológicas, planetárias, são comuns, né? Como é comum para a gente várias e várias coisas, mas nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e boa vontade para estudar. Isso aí não está escrito lá não, mas se não estuda, gente, não entra na cachola, não entra. Porque tem os estudos lá para frente, vocês vão ver, cabeludos. Bem complicado de entender. Então é isso. Pulei muita coisa, pulei a ordem, né? Mas não pulei o conteúdo todo. E o mais importante é a gente crer que Deus é a fonte primária de todas as coisas e que não faz nada fora da ordem, nada de forma aleatória e que não nos desampara, né? Se por acaso alguém vier visitar a gente de outro planeta, é só agradecer. Só agradecer, né? Então, muito obrigada pela atenção na noite de hoje. Fiquem com Deus. Que a baixinha que ela gostava tanto, gosta tanto, é verdade. É porque eu falo sempre no passado. É o pós-doutorado dona de casa, né? Isso que é o mais incrível, né? Isso que é o mais incrível. Por isso que a gente tem orgulho aqui. Exatamente. Por isso que eu tenho
um orgulho de fazer parte dessa casa, porque nós somos formados nessa casa por 3 excelentes donas de casa e várias outras, né, que nos levantaram essa casa aqui para a gente estar presente. Então, vamos lá. Para a gente não fugir ao protocolo, não é? Vamos para o Evangelho. Nós vamos fazer o Evangelho da noite de hoje, o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. O comentário é do item 1 ao 7. Nós não vamos ler tudo, tá? Então, vamos lá. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Desculpem. E aí eu vou ler também, para a gente fechar, o item 4, que está dentro de diferentes categorias dos mundos habitados. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, com a predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento existente. Ainda que não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, entretanto, em razão da situação em que aí encontra e da sua destinação, e baseando-se nos seus aspectos mais característicos, dividi-los de uma maneira geral, da seguinte forma: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação de prova, onde o mal domina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar obtêm novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. Eis porque o homem nela está exposto a tantas misérias. Então, agora vamos desligar as luzes, vamos nos preparar para o momento do passe. Vamos nos direcionar eu não enxergo. Não. Mas eu não enxergo. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar início ao momento do passe. Que assim possa ser, graças a Deus. Antes de mais nada, meus irmãos, pedir desculpa pela leitura, por esse atrapalhamento desse momento, mas vamos aqui serenar os nossos corações e aproveitar
esse momento tão importante que se iniciou com a palestra da nossa querida irmã, trazendo para a gente assunto tão importante sobre as considerações bíblicas da criação do mundo, a formação dos homens. E, nesse momento, a passagem do Evangelho, que vem, como nada é por acaso, não é? Trazendo para a gente a continuação desse estudo do Livro dos Espíritos. Mostrando, como a nossa querida trouxe, que Jesus, como governador do nosso planeta, recebendo de Deus, nosso Pai, esse imenso planeta, em que lá no início, como nos diz a Gênese, ele estava participando do momento, como a Tayana falou, não é? Para a gente pode parecer um momento, mas era a mão de Deus fazendo com que lá acontecessem as explosões, o planeta estivesse no seu momento próprio para originar mais uma morada na casa do Pai, como é o capítulo aqui que nós estamos estudando na noite de hoje. E essa morada, como nos diz esse capítulo, ela pode ter várias destinações. E aí fica para nós, para não nos estendermos muito, uma reflexão. Cada orbe, não é? Essa orbe bendita que foi a terra recebida por Jesus lá no início da sua criação, pensada, produzida, moldada por suas mãos generosas, para a construção não só do planeta, mas para a construção dos nossos corpos materiais, para receber os nossos espíritos imortais para nossas melhores lições, vem falando para a gente. É a destinação ainda de espíritos necessitados de aprendizado. Então, é aqui nessa morada que nós vamos encontrar as melhores possibilidades nesta encarnação de vivenciarmos as oportunidades que o Pai nos dá de aprendizado. Então, aproveitemos cada momento dessa encarnação para vivermos essa experiência linda que Deus criou para cada um de nós. Esse planeta foi criado exclusivamente como uma morada de espíritos que ainda estão tendenciando mais para o mal do que para o bem, mas é a melhor escola de almas para nós, espíritos rebeldes a essa lei. Então, meus irmãos, para encerrarmos o momento do passe, vamos valorizar essa casa bendita, essa morada sublime que Jesus, que os engenheiros celestiais, que Deus, nosso Pai, disponibilizou. Mas vamos colocar todo o nosso empenho para que também possamos caminhar e ganhar a nossa veste nupcial para evoluirmos para os mundos de regeneração. Quem sabe não seremos depois os viajantes do universo e lá no futuro sermos os extraterrestres que veremos aqui na Terra visitar os queridos que ainda vão precisar continuar essa caminhada, não é? Então, vamos lá. Vamos agora continuar mantendo as nossas vibrações, os nossos pensamentos elevados,
para que possamos ouvir, através da misericórdia do Pai, a mensagem do plano espiritual da nossa casa. Graças a Deus. Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos somos irmãos em Deus. E como a Andréia falou, que Jesus criou este mundo maravilhoso para que nós, espíritos degradados em expiações e provas, pudéssemos observar a natureza e seguir, sim, as atitudes que esses mesmos seres, que são a natureza, transmitem a todos nós em obediência ao Pai. Primeiramente foi Jesus que nos mostrou esse ato tão sublime de obedecer a Deus nosso Pai. E depois a natureza, as árvores que dão seus frutos, os pássaros que cantam, as crianças que bulham, os adultos que já chegaram a uma experiência e trazem também os seus aprendizados. Somos todos partícipes desse mundo, em que viemos, sim, que não somos daqui, mas estamos aqui para esse aprendizado. Então vamos valorizar, vamos aproveitar todas as oportunidades, vamos trabalhar pelo bem, vamos procurar ser bons e a cada dia podermos dizer que estamos melhores do que estivemos ontem. Porque esse é um processo de aprendizado, um processo de caminhar em busca da nossa felicidade. Não a felicidade como pensamos em ter, mas em ser. Em sermos melhores, em sermos cristãos, em sermos amigos, em olharmos aquele que sofre e procurar levar uma palavra de esperança e de consolo para ele. E façamos a nossa parte com boa vontade. E como a Tayana nos disse, sem estudo não chegaremos a lugar nenhum. O estudo é muito importante, porque ele vai nos dando condição de compreendermos o porquê da nossa estada na Terra, o porquê se sofre tanto neste mundo. Porque só a doutrina nos dá, assim, essa certeza de que temos um Pai que nos ama e que vela por todos nós. Então vamos aproveitar. Não desperdicemos o tempo, mas valorizemos cada oportunidade que nos chega, hoje, agora e para todo sempre. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, nós encerramos, agradecidos, mais uma reunião pública da noite de quinta-feira, agradecendo a Deus, a Jesus, aos dirigentes espirituais da Casa do Caminho, pela oportunidade de estarmos nessa casa bendita, que possamos retornar para os nossos lares, debaixo do amparo e da proteção desses benfeitores. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome dos dirigentes desta casa, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que damos por encerrado a reunião pública da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Oi. Oi? Semana que vem, não é isso? Semana que vem, nesse horário, nós não teremos reunião por causa de finados, tá, gente? Então, não é isso? A reunião será à tarde.
Fá, a gente marcou 3 horas a reunião, não é, de finados? 15 horas, tá, gente? Então, a reunião de finados vai ser 15 horas. A gente ainda está no mesmo processo do ano passado, tá? Porque ainda somos poucos médiuns para o trabalho, então vai ser aquela palestra que a gente vai dar aqui no salão. Depois a Marilena vai ver, porque assim, o Dr. Herman ainda não abriu como eram os nossos trabalhos antigamente, que cada um podia levar cartas, né? E era muita gente que recebia. Não, ainda é no mesmo esquema do ano passado, que são poucas coisas, né? E aí depois isso a Marilena vai distribuir conforme a orientação do plano espiritual. Viu? Um pedido só por pessoa. Uma outra coisa que a gente queria passar para vocês é que nós ainda estamos pedindo muito, mas é necessário. Nós ainda estamos na nossa campanha de Natal, ela continua durante todo o mês de outubro, novembro e dezembro. Tá? A gente vai fazer essa campanha até o finalzinho de dezembro, que é a nossa campanha para as crianças, jovens e os assistidos mais maduros. Não vamos dizer dos idosos, não, né? Então, quem quiser, só pegar esse panfletinho, a gente tem aqui o QR Code, né, da casa. Quem não tiver como contribuir com uma bolsa completa, pode fazer no valor que puder, mas, assim, se puder o valor todo, a gente vai ficar muito feliz, porque são muitas famílias assistidas. Distribui para quem não tiver, para mim, o Kio, por favor. Porque são muitos itens que a gente dá na bolsa, a gente vai ficar muito agradecido. Tudo isso é revertido para essas famílias. E depois, quem quiser também, quando a gente tiver a festa, a gente também disponibiliza o dia da festa. Quem quiser vir ver, a gente... até para ajudar, né? A gente normalmente pede para as pessoas virem ajudar, porque a gente tem sempre essa demanda de ajuda. Quem precisar de atendimento fraterno, se dirige à mesa, procurando a Dirce, a Marilena também, para fazer esse atendimento fraterno. E eu acho que basicamente são esses os recados. Tem mais algum recado, Fá? Também não. Marilena, mais algum? Não? Então, são esses os recados, tá? E agradecer, né? Não, pode deixar. Ela é da casa.